Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Muito bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã alcance a tua vida e a tua família. Peço a Deus nessa manhã que visite o teu lar, que visite a tua família e que esse dia seja um dia de ricas bênçãos. Queremos a cada dia viver conforme a palavra do Senhor. Pedimos a Deus nessa manhã que o Espírito dele seja derramado sobre a nossa vida, nos capacitando, nos dando forças para viver o ideal de Deus. Temos a certeza que muito em breve o céu irá se abrir, Jesus Cristo irá voltar, os seus filhos serão levados para se encontrar com o Senhor e viveremos com o Senhor por toda a eternidade. A cada dia que vivemos, o nosso coração é renovado nessa esperança. A palavra de Deus, no Salmo 103, o verso 22, diz o seguinte: Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Nós precisamos sempre, no decorrer da nossa vida, bendizer o nome do Senhor. São tantos os feitos que Deus tem feito em prol da nossa vida, e muitas vezes o nosso coração se torna ingrato por tudo que Deus tem feito por nós. Mas o salmista Davi nos relembra da importância e do dever que temos de bendizer, de nos lembrarmos de quão Deus tem sido bondoso para conosco. A cada manhã, você é meu convidado especial para estudarmos um capítulo da Palavra de Deus. Tenho certeza que quando nós abrimos a Palavra de Deus, é Deus falando conosco. Nós precisamos ser estudiosos da Palavra, mas precisamos também ser praticantes da Palavra. E é a cada manhã que nós, diante do Senhor, nos humilhamos, pedindo a Ele forças para que a cada dia nós possamos viver o seu ideal. E nessa manhã, convido você a manter a Bíblia aberta no livro de 2 Samuel, capítulo 4, o verso 1. Ouvindo, pois, o filho de Saul, que Abner morrera em Hebrom, as mãos lhe afrouxaram, e todo Israel pasmou. O capítulo que nós iremos estudar nessa manhã nos traz em síntese da necessidade que temos a cada dia de vivermos uma vida dependente do Senhor. Se nós buscarmos a cada dia andarmos ao lado do Senhor, Deus irá suprir as nossas necessidades e as nossas fraquezas serão supridas pelo poder de Deus em nossa vida. Quanto mais nós negligenciarmos o nosso relacionamento com o nosso Deus, a nossa devoção, o estudo da sua palavra, momentos de oração, mais fragilizados nós nos tornaremos e a nossa natureza carnal irá sobressair sobre uma vida no Espírito. O capítulo 4 é uma sequência dos fatos acontecidos nos capítulos anteriores e nós perfeitamente sabemos que Abner era um comandante habilidoso. Isbosete sabia de uma coisa, que tudo aquilo que ele tinha conquistado muito ele devia à capacidade militar de Abner. Mas a partir do momento em que Abner é morto por Joabe, Isbosete entende que o seu reinado desmoronou. Isbosete depositava a sua confiança primeiramente em Abner. Isbosete não tinha um relacionamento pessoal com Deus. Fica evidente no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, que quando ele sabe da morte do seu comandante Abner, Isbosete treme nas bases. É indispensável nessa manhã pararmos para refletir em quem nós temos depositado a nossa confiança, quem de fato nós cremos que pode suprir todas as nossas necessidades. Mas eu e você, a cada dia, nós precisamos manter a nossa confiança no Senhor. Nós precisamos crer que há um Deus que conduz esse universo, independente dos homens que são levantados para governar o nosso país, mas nós precisamos crer que existe um Deus que é soberano, o seu reino é sempre eterno, todos os governos passarão, mas o governo do nosso Deus perdurará por toda a eternidade. No versículo 4 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o escritor do livro de Samuel se preocupa nesse momento em introduzir um nome, uma narrativa, que aos nossos olhos nos parece que está fugindo do real, mas não é. Ele, na verdade, tem uma intenção no seu coração, porque após a morte de Isbosete, que era aquele que poderia de fato assumir o trono da nação de Israel porque tinha sangue real, agora o único que poderia substituir a Isbosete era Mefibosete, que era filho de Jonatas. Eis a razão pela qual o escritor do livro de Samuel
inclui o nome de Mefibosete nesse relato bíblico. Mas o restante da história de Mefibosete é contado nesse mesmo livro, só que no capítulo 9 desse livro. Beerote era uma cidade gibeonita da tribo de Benjamim, de onde provém o nome Beerotita. Como nós podemos ver no versículo 5, Recabe e Baaná, filho de Rinom, chegaram na casa de Isbosete pelo período do meio-dia. Isbosete estava dormindo. Traiçoeiramente, eles chegaram ali com o intuito de pegar trigo. Mas vendo que Isbosete estava dormindo, eles feriram Isbosete no abdômen e mataram Isbosete. Depois de terem matado a Isbosete, eles cortaram a cabeça de Isbosete e levaram a sua cabeça para Davi, que estava em Hebrom. O pensamento desses dois jovens era que Davi iria os agradecer pelo fato de ter eliminado o único que poderia ser um concorrente direto para o trono da nação de Israel. Mas a reação de Davi foi completamente contrária. Da mesma forma como Davi lamentou a morte de Saul, Davi lamentou a morte de Isbosete. E aqueles homens que mataram a Isbosete, Davi ordenou que os matassem também. O escritor do livro de Samuel tem uma preocupação para nos mostrar, através do capítulo 4, que Davi não teve nenhuma participação direta para poder matar os familiares de Saul. A aliança que ele tinha assumido tanto com Saul como Jonatas foi fiel em cumprir integralmente. Isso nos mostra claramente que Davi era um homem de palavra. Davi, ao lidar com o problema de Benaia e Recabe, Davi estava, na verdade, estabelecendo um princípio. Davi não queria que ninguém se tornasse traidor como esses dois homens. Se Davi promovesse esse tipo de atitude, ele mesmo sabia que no futuro algum dos seus soldados poderiam agir da mesma forma para com a sua pessoa. Isso nos ensina uma lição nos dias em que nós estamos vivendo. Quando nós alimentamos nos nossos ouvidos algum mal de alguma outra pessoa, nós estamos dando abertura para que outras pessoas também façam o mesmo conosco. Davi, nesse momento, está cortando o mal pela raiz. Não havia nenhum mal em Isbosete querer se tornar rei. Davi mesmo reconhece que Isbosete tinha sangue real e Deus um dia tinha lhe ungido para se tornar rei. Ele estava disposto a esperar no tempo do Senhor. No tempo de Deus, quando ele lhe colocasse no trono da nação de Israel, ele estaria disposto para cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. O que ele não queria fazer era se antecipar aos planos do Senhor. Como repúdio para toda a nação de Israel do ato de Benaia e Recabe, Davi pede para que um dos seus soldados tire a vida de Recabe e Benaia. O objetivo era de fato criar um marco dentro da nação de Israel. Um princípio que agir daquela forma traiçoeiramente contra o seu irmão não era sadio, não era plano do Senhor. Todos deveriam repudiar aquela atitude. As mesmas mãos que mataram Isbosete deveriam ser penduradas e os seus corpos pendurados junto a um açude como exemplo e uma lição para todo israelita. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 4 do livro de 2 Samuel, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração algumas verdades. A primeira delas, nós precisamos viver uma vida confiante no tempo do Senhor. Deus tem nas suas mãos o controle do planeta Terra. Quando nós esperamos o tempo de Deus, Deus está trabalhando conosco. Deus está nos ensinando. Viver uma vida ansiosa, nos colocando na frente de Deus, o prejuízo será para nós mesmos. Quando olhamos para a vida de Davi, conseguimos compreender que Davi esperava no Senhor e no tempo do Senhor. Nós não podemos alimentar na nossa vida atitudes traiçoeiras como Recabe e Baaná. Quando nós alimentamos esse tipo de comportamento, nós estamos nos tornando vulneráveis. Porque se ouvimos de outras pessoas e alimentamos esse tipo de comportamento, essas mesmas pessoas poderão tomar a mesma atitude conosco. Quando olhamos para a atitude de Davi, entendemos que é uma atitude cristã. Ele repudiou, ele não se alegrou. Nas mãos de Davi não se encontrou sangue inocente, e a razão pela qual a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nessa manhã, ao concluirmos esse capítulo, peça ao Senhor o que Deus deseja para a tua vida. Quais são os sonhos de Deus para a tua trajetória?
Se porventura Deus mostrar para você que é necessário nessa manhã você realinhar a tua caminhada para que Deus se agrade da tua pessoa, seja humilde o suficiente para reconhecer a voz de Deus, o comando de Deus sobre a sua vida, confessa o teu pecado, arrepende-te da tua vida e pede a Deus a oportunidade de viver uma nova vida. Nessa manhã quero pedir a Deus que lhe tome nos seus braços e abençoe a sua trajetória e que lhe conceda a vitória pelo sangue de Jesus. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, pedimos forças a cada dia para fazermos a tua vontade. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, e Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.